Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos aí. Boa A noite, nossa... Jorge. Boa noite a todos. Boa noite, Vera. A nossa aula é sobre esforço. Então, nosso objetivo do nosso curso são esses aí que nós colocamos no começo do ano, né? Que é ordem mental, a partir de uma disciplina mental, que nos levaria à liberdade dos nossos condicionamentos. Através do autoconhecimento, da humildade, o que levaria a gente a ter um dínamo, produzindo energia pura. E assim desenvolvendo também a nossa criatividade, que a gente vive no mundo de alienações, né? Então, nós não temos realmente criatividade. Para ter criatividade, precisaria liberar a mente de todos os condicionamentos, sejam dessa vida ou de vidas passadas. Aí a pergunta que vai é, como é que está esse quesito aí? Vocês têm feito esse trabalho? Tem tido algum esforço nessa direção? A partir de toda a informação que vocês têm recebido e que vão continuar recebendo? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Isso tem melhorado a vida de vocês, seu dia a dia? Vamos, gente. Vamos ficar parado aqui se ninguém fala nada. Carlinhos, cadê você? Estou aqui, Jorge. E aí, Carlinhos? A caminhada é difícil, né, Jorge? A gente Oi? tenta todos os dias. A caminhada é difícil, né? A gente tenta todos os dias dar uma melhorada, né? Aí às vezes a gente dá uma caída, às vezes levanta e continua. Mas eu tenho assimilado bastante o aprendizado, né? Mas o processo é continuar caindo e levantando, né? Eu não sei por que nós temos uma limitação muito grande com essa questão do erro e do acerto, né? Nós costumamos nos recriminar quando erramos ou quando as coisas não saem como a gente quer. Bastante, se termina E... bastante quando eu erro. Oi? Eu me termino bastante quando eu erro, daí eu fico me cobrando, né? Então, o que você precisa entender, assim, é que o campo ele é um campo de experiências, né? Toda experiência leva você a um conhecimento. Se a experiência for ruim, te dá um conhecimento. Se a experiência for boa, te dá um conhecimento. Então, na verdade, quando você se recrimina, porque você acha, né, isso é uma coisa tua, do teu ego, da, da vontade que tem de ser melhor, e achando que não experienciando, e essa experiência não dando muito certo, você não está bem, não fica bem porque a culpa vem, o sensor vem. Mas veja, toda experiência ela leva você a um conhecimento, toda. E não há limitação para isso. O ruim é não experienciar. Por exemplo, quem tem a máscara muito fixada, normalmente não experiencia. Ele evita as experiências. Ele não quer ter experiências porque a máscara, né, que ele é muito bom, não assume que ele vai fazer uma coisa que não é boa. O que é um pensamento totalmente errado. O nosso campo é um campo de experiência, de provas. Ganha e é bem sucedido quem mais experiencia e quem mais provas tem.
desde que você esteja consciente de que você precisa adquirir o conhecimento que aquele momento está te trazendo. Veja, como você vai saber se acertou ou errou se não se colocar na experiência? Como você sabe se uma coisa é útil ou prejudicial se você não se coloca dentro da experiência? Como você sabe que o conhecimento que você está usando ali vai dar certo ou não se você não experiencia? Então, nós temos uma capacidade muito grande de fugir, primeiro, das experiências ou nos recriminarmos por não acertarmos, que é absolutamente errado, não é? Primeiro que nós não temos que nos recriminar por nada, nós temos que ser misericordiosos. Então, a experiência de você se recriminar já diz que você tem um sensor muito forte, que você carrega muitas culpas e você não se permite muito. Então, veja, aí tem um conhecimento que vai ser útil para você. Todas as vezes que a gente se recrimina ou a gente foge, a gente está dentro de um processo de alienação, de separação, de um conteúdo que ele é muito grande, mas que eu não quero aproveitar. Eu me recuso a aproveitar. Compreendeu? Acho que todos compreenderam, né? Sim, perfeito. Ô Jorge, Então, oi. fazer um comentário, porque é interessante essa tua fala, porque a gente é muito rígido, né? Nós somos muito rígidos com. E a questão do condicionamento, nós somos ensinados que tudo precisa estar bem. E é uma ilusão, né? É um viver distanciado de si, porque nem tudo está bem o tempo inteiro. E a vida é isso, né? Essas experiências é um sobe e desce. A gente mergulha muitas vezes na negatividade, uma negatividade aparente, porque a gente contrai a consciência e é nesse momento que a gente consegue perceber muitas coisas. Então, é crescimento. Só que a gente se condiciona a achar que precisa tudo estar bem, né? Do contrário, as coisas, a gente costuma dizer que a vida não vai bem. Então, é um contexto um pouco estranho de se compreender, né? Mas acho que o pessoal compreende. Porque para realmente ficar bem, tem que ter essas oscilações, né? Porque do contrário a gente não consegue ver o que incomoda, quais são as mazelas que a gente tem, quais são as dores, porque a gente vive uma vida de superfície, que não se aprofunda, né? E quando a coisa desce, ou seja, quando o problema chega, a gente quer sair correndo dali sem perceber absolutamente nada. Então é como se fosse uma coisa, um momento inválido, né? Ele não é validado como deveria. É É isso. isso aí. Obrigada. E a nossa percepção é que determina o que é certo ou errado, embora qualquer lado que você vá está certo. Okay? Qualquer caminho que você pegar está certo. Porque, vejam, a Deus, as leis divinas, não nos restringe ao campo de experiência. Ele deixa em aberto. Exatamente porque a gente precisa adquirir os conhecimentos. O caminho que a gente tiver tem conhecimento. E não tem nenhum deles que esteja errado. O errado é você não absorver o conhecimento. O errado é você fugir da prova. O errado é você não querer experienciar. Então, veja, na parábola do filho pródigo, nem fala disso. Ele fala muito bem disso, do filho mais novo que saiu para experienciar, largou a casa do pai e foi viver à sombra. Mas ele chegou na casa do pai e foi recebido com festa. O outro, que usa máscara, ele só sabe criticar, não é? Aquele seu filho gastou todo o dinheiro, eu não sei o quê. Então, você veja, esse tem a máscara tão fixada que ele se exclui da experiência, mas ele não evolui. Ele não evolui. Entende? Então é isso. A gente precisa aceitar que a gente é espírito imortal, que tudo é uma continuidade, não tem certo nem errado. Tem é que aprender com todas as coisas todo o tempo. E é isso que a gente deveria ter em mente sempre.
e procurar não fugir das coisas, nem das situações, nem das pessoas, porque elas estão aí para ensinar a gente. Então tá, como chegou mais gente, o que nós estávamos falando aqui era que o nosso curso tem esses objetivos. E a nossa aula é sobre o esforço. Então eu estava perguntando para todo mundo qual é o esforço que tem feito no sentido de alcançar esses objetivos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ó, nós não vamos sair daqui se alguém não falar. Vou ficar a noite toda aqui. Cadê a Aline? Aline? Tudo bem, Aline? Oi, tudo? Tá quietinha aí, mas eu quero você falando. E daí? Eu tô ouvindo. Na verdade, eu estava analisando as falas e pensando que também tem aquela questão, né, do nosso condicionamento, de também querer a aprovação, né, que é uma coisa que, isso eu vivi muito, eu vivo, né, o Jorge sempre puxando a minha orelha, mas às vezes de não se colocar no movimento com esse receio, né, alguns têm esse rigor, esse sensor de não poder errar, não querer errar pelo, né, o ego. E a gente tem também essa questão da aprovação. Não, se eu não for aceito, se eu não for, não me mostrar essa pessoa boazinha, de repente eu vou ser desmascarado. Então isso é uma coisa que para mim ele fez muito sentido depois que a gente conversou bastante, sabe? Então eu tenho feito bastante essa observação, como eu me posiciono, qual é o sentimento que ele desperta em determinada situação, e tem sido bem esclarecedor, assim, sabe? Eu sei que é um processo, né? É demorado, mas é só fazendo esse movimento mesmo, né, Jorge? Não tem Isso. outra Não, alternativa. tem que experienciar, não é? É, A questão da aceitação é por causa da carência, né? Mas a aceitação que nós deveríamos buscar é a de Deus. Não adianta nada todas as pessoas na Terra nos aceitar e a gente não evoluir. Gente, a maior decepção, frustração, tristeza que há é quando a gente volta e descobre que a gente não evoluiu. Ou que a gente, além de não cumprir aquilo que foi combinado, piorou toda a situação. Então, creiam no que eu estou falando para vocês. Essa é a maior decepção de todas. Então, não busque a aceitação das pessoas. Porque as pessoas, se você estiver bem, elas vão, né, te valorizar. Se você não tiver, elas vão te criticar. Ou se você fizer algo contra o que elas acham que é verdade, elas vão te criticar do mesmo jeito. Mas, na verdade, o que você tem que fazer é experienciar, é buscar o conhecimento, buscar a ordem mental, o autoconhecimento e a liberdade dos condicionamentos. Isso vai resolver o problema. Então, tá bom. Ninguém mais quer falar? Então, podemos começar, Cris. Já que ninguém quer me ajudar a dar aula, né? Então, vamos lá. Vou ficar aqui falando sozinho. Então, eu esforço a aula. É um texto do Espírito Amigo, psicografado pela Cristiane Salum. Não é? É um texto maravilhoso. Tem muita coisa que vai fazer todo mundo raciocinar bastante. Ele é realmente fantástico. Vamos lá para o primeiro, Cris. Bom, o amigo chama todo mundo a pensar, não é? Ele quer todo mundo raciocinando. E ele diz: por onde anda e para que tens direcionado teus esforços? Como têm sido teus dias? Sabes onde queres chegar? Tens anotado as tuas metas e objetivos? E daí? Gente, para que vocês têm se esforçado todos os dias? Qual o objetivo disso que você está colocando todo o seu esforço? Qual o resultado que isso está te dando? Aonde você está direcionando todos os seus esforços, energia e pensamento? Aonde isso vai te levar?
Você tem objetivos definidos? Você levanta com esses objetivos em mente? Durante o dia você se propõe a se esforçar na conquista desses objetivos? Ninguém vai falar de novo? Meu Deus. Ai, amigo, eu não tô com moral pra falar, eu acho. Não, você precisa me ajudar na aula. Você, a Cris, a Vera, a Eu vou Ali. até buscar o meu fone de ouvido que tá chovendo, e eu acho que vai acabar dando barulho, mas tu tá aqui falando e eu tô é, pensando nas coisas que acontecem na vida, né? E a gente sempre fala aqui dos objetivos, né? Que a gente tem que ter objetivos bem traçados e, enfim, saber onde a gente quer chegar, o porquê que a gente quer chegar. E quando eu falo de objetivos, são os objetivos espirituais, né? E não quaisquer outros objetivos que a gente possa vir a ter. E eu acho que eu cheguei à conclusão que a gente fala muito isso, mas se fossem realmente os nossos objetivos, a gente estaria caminhando para isso e não tá, né? Exato. Então eu acho que eu me questiono muito assim, o que a gente vem conversando esses dias, eu me questiono assim, tá, objetivos bem traçados, eu quero evoluir, né? Eu quero ser uma pessoa melhor e tudo mais, mas eu estou chamando de objetivo por chamar, porque o quanto eu tenho me empenhado para isso, se esse realmente fosse o meu objetivo, eu seria impulsionada para isso, né? E o meu êxito, digamos assim, ele viria todos os dias e não vem, porque eu realmente não estou empenhada em amar mais todos os dias. Era isso. Tô sem moral. Não, acho que a ideia do amigo em escrever esse texto é exatamente isso. Não é? É, 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 é saber, olha, eu tenho conhecimento, não é? Mas ele fica só no teórico. Na vida prática e real, os meus objetivos são outros, não aqueles. Porque você levanta todo dia, como todos nós, e você se esforça todo dia. Mas é isso que ele pergunta ali, ó. Aonde está a direção do teu esforço? Ela está no lugar correto? Entendeu? Os teus objetivos que você falou que tem, mas você tem estabelecido metas de que todo dia você vai se esforçar naquela direção, que aquilo é prioridade para você? Você acorda pensando nisso, você dorme pensando nisso, você se coloca na prova querendo isso, entende? E, então, esse é o questionamento que o amigo está fazendo. É exatamente esse que você colocou aí. Você não é diferente de nenhum de nós. Porque todos nós queremos ter conquistas espirituais. Todos nós. Todos nós queremos evoluir. Mas aí é que ele questiona mesmo, não é? Esse querer e esse esforço não tá colocado em outro lugar, e o verdadeiro não é só aparente, que é o que você falou, superficial, é só porque eu tenho o conhecimento e estou satisfeito em ter o conhecimento. Mas ele não faz nenhum tipo eu não faço nenhum tipo de esforço para transformar-me a partir daquele conhecimento. Porque você quer ver uma coisa? Todo mundo sabe que bem-aventurados são mansos e pacíficos, são calmos, pacientes. Quanto esforço a gente tem feito para se transformar em pessoas calmas, pacientes e mansas e pacíficas? Ou a gente se irrita com muita facilidade, se impacienta com muita facilidade, ou a gente quer as coisas de uma forma rápida.
Eu não consegui conectar o meu fone aqui, mas se tiver muito Não tá barulho aí, saindo o vocês... som do Jorge. Não tô ouvindo o Jorge. Ele... Não, é que eu acho que ele parou de falar e fechou o microfone, eu acho, né? Ou não? Teu microfone tá fechado, amigo. É... Tá fechado ainda, amigo. Jorge? Sabe, tuas metas e objetivos. Opa, agora deu. Aí teu microfone tava fechado, amigo. O meu, acho que É? caiu um pouco e volta. Ah, tá. Caiu e volta. Passa o outro, Cris. Próximo. Aí. E ele aí o amigo coloca: as perguntas que te faço são para que reflitas e observes por onde tens andado e para onde estás te dirigindo. Alguém sabe? Próximo, Cris. Um homem sem objetivos fica à mercê do vento. Quando a tempestade assola sua existência, quando seu barco é jogado com força e o vento contra as águas revoltas, se ele não tem traçado um percurso, ou seja, não tem um objetivo definido, fica sem rumo à deriva. Então, quando você chega ali no meio da prova, não é? Se você não está muito consciente daquilo que você quer, aonde você quer chegar, que tipo de postura, não é? E de comportamento e de pensamento você quer ter, não vai acontecer. Por exemplo, se você chegar num lugar que tenha 3 pessoas e todas elas são rígidas, rigorosas, críticas, e você chega lá e elas começam a te criticar, qual é a sua reação? Hein, Tati? Já que só você quer falar, então, qual seria a sua reação? Eu entro em um ambiente onde 3 pessoas começam a me criticar. Censurar? É... Elas são, Criticar... elas são censores, pode. Aham. São, na verdade, um reflexo do que existe dentro de mim, né? Sim, Então, mas por mais que eu acho que o meu primeiro impulso, quando isso acontece, porque isso acontece comigo, né? É, o meu primeiro impulso é me colocar lá embaixo, né? Eu acho que o meu pensamento ele me leva lá para baixo, onde eu não valho nada e tudo mais. Reforça, na verdade, o externo reforça aquilo que eu acho de mim. Por outro lado, isso está diretamente ligado à arrogância, né? Porque eu faço sim, aquela imagem de perfeição de mim, de narcisista, de que eu sou a melhor, blá, 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 e vem alguém e quebra essa imagem, né? Então, sim. o primeiro pensamento eu acho que é sempre fazer com que eu não valha nada. E o segundo é utilizar do mesmo conteúdo para tentar, entre aspas, resolver o problema, ou seja, continuar usando de arrogância, de censor, falar na mesma altura, resolver da mesma maneira. Isso eu tô falando, isso eu Aham, tô falando a verdade nua e crua, e não sim, o que, na verdade, o que deveria acontecer, né? O que é o oposto, no caso. tá bom. Aline, como é que você reagiria? Então, Jorge, eu estava pensando aqui, eu acho que de primeiro momento, por ter todo esse condicionamento que eu comentei antes, eu iria realmente duvidar, iria ficar triste, né? Porque, nossa, aquilo tudo que eu me esforcei, né? Tentei, porque é aquela questão da aprovação de novo, né? Usando esse padrão que eu aprendi a lidar com ele, né? E a observar ele, mas voltando a esse padrão, eu iria ficar arrasada, iria ficar triste, pensando que, nossa, tudo aquilo que eu tentei ser, né? Tô sendo criticada. Até eu fazer essa reflexão,
né, como a Tati falou, que é por arrogância, né, o ego meu ali inflado de novo, querendo ser quem eu não sou, mas a minha primeira reação com certeza seria essa. Ok. Alguém mais? Cris, quer falar agora? Ou quer ficar caladinho? Não, eu acho que, pegando a tua pergunta e trazendo para esse slide, né, são os desafios do dia a dia, porque se a gente está falando de esforço, na verdade a gente já sabe o que fazer, né? Então, se eu tenho um objetivo bem traçado, vamos colocar que essas pessoas são a ventania, né? Como fica o meu barco? Jogado de um lado para o outro, balança, né? Mas as águas são revoltas ali naquele momento, porque a gente não aceita o que a vida apresenta para a gente, né? Porque o ego se magoa. Mas se eu tenho um objetivo bem traçado e eu consigo usar de mansidão e eu sou pacífico, eu consigo segurar esse leme, né? E me manter no caminho reto. Porque é esse o grande objetivo do esforço. E, isso de ter um traçado, de ter um objetivo é fundamental. Mas é preciso que a gente se conecte com esse objetivo diariamente, desde o momento que a gente acorda, como tu falou ali no começo da aula, né? A consciência de que eu sou um espírito e da minha missão, e de que eu estou nesse momento usando um corpo físico, mas a consciência de que a vida maior é a vida espiritual. Então, se eu tenho esse objetivo bem traçado, alimentado diariamente, as coisas ficam talvez um pouco mais fáceis, né? Acho que é isso. Ok. Tá bom. Alguém mais quer falar? Então, gente, todo mundo falou de como reagiria, mas quase ninguém falou de um objetivo bem definido que teria, não é? Então, vamos analisar. Se você chega num lugar e você encontra 3 pessoas que são críticas, rigorosas, que censura, que condena, e elas fazem isso com você, qual o objetivo que você teria? Não é? Veja, o contrário da crítica, da censura, é a indulgência, é a misericórdia. Então, o primeiro objetivo que você vai ter é de ser indulgente, ou seja, você não vai pagar o mal com o mal. Você tem que pagar o mal com o bem. Então, você não pode reclamar e censurar delas também, e reclamar. E você vai ser misericordiosa com elas, não é? Precisa entender uma coisa que é fundamental no processo. O comportamento que você quer que o outro tenha, você precisa ter primeiro. Então, você chega no lugar que todo mundo te censura. Se você quer que aquelas pessoas te tratem de um jeito diferente, primeiro você vai ser misericordiosa com elas. É assim que funciona. Primeiro eu sou misericordioso, depois eles vão me dar misericórdia. Como a Tati falou, o meu reflexo é de censura. Eu estou ali sendo censurado porque é um reflexo meu, é uma vibração minha. Mas se eu transformo a minha vibração, não é? Eu transformo meu reflexo. Né? Se eu tenho o objetivo de ser misericordioso, eu transformo meu reflexo. Eu vou passar a refletir misericórdia. Agora vamos dizer, eu passo a não refletir misericórdia, eu passo a refletir crítica, censura, ou vou para baixo, entro em não aceitação, ou reclamo com elas, ou brigo. Eu estou criando um tumulto dentro de mim, uma desordem maior dentro do meu psiquismo, porque aquilo é um reflexo meu. Aquilo está acontecendo dentro de mim, aquelas são imagens ou personalidades que estão dentro de mim. E a gente não consegue perceber essas coisas porque a gente não tem objetivos definidos. Então, um grande objetivo que todo mundo deveria ter, eu acho, é como eu quero que o outro se comporte? O que eu quero que o outro faça para mim? Né? Primeiro eu vou fazer para ele.
Bom, eu preciso amar para que eu seja amado. Esse é um grande objetivo, não é? Eu preciso perdoar para que eu seja perdoado. Primeiro movimento, quem faz é a gente. Isso precisa ser um objetivo. Porque quando você chegar no meio da prova, o teu barco não vai estar sem alguém que dirija ele. Não é? Você vai ter um objetivo na mente. E aquele objetivo vai se tornar você. E ninguém naquele ambiente vai perturbar você. Porque você fez uma escolha. E aquela escolha já transforma você por dentro. E se você quiser melhorar ainda, você pode fazer uma prece. Nós demos um exemplo aqui, não é? Você pode ter objetivos diversos. Por exemplo, desapego ao dinheiro, não é? Ter autocontrole com compras, sei lá. Aquilo que é uma imperfeição moral tua e que você gostaria de equilibrar, de resolver. E na hora que você for fazer, você precisa estar apto a saber. Isso sem usar de muito rigor, porque saber que você está experienciando e que muitas vezes vai dar certo e outras não. Quando não der certo, você vai estudar o caso de novo e vai voltar com mais vontade de realizar. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender, gente? Alô, alô, alô. Eu consegui me fazer entender? Sim, 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 Jorge. Caiu a internet? Não. Consegui? Que bom. Então vamos para o próximo. Esse é o panorama que observa na tua vida e na maioria dos que habitam esta tua terra. A criatura encarnada pouco sabe sobre quem é e sabe menos ainda para onde deseja ir. Te deixa levar pelas correntezas da vida, desconhecendo as leis divinas, ignorando que cada movimento que fazes é dínamo gerador de força, que impulsiona a criatura, seja para o caminho reto, que leva para Deus, ou tortuoso e fácil das futilidades da vida. Então, nós vamos estar sempre ali entre a porta estreita e a porta larga. Por isso que um objetivo bem definido e um esforço na direção do objetivo, ele facilita a nossa vida e muito, não é? Você saber das suas imperfeições e saber como você quer melhorá-las e se esforçar todos os dias para conquistá-las é algo muito maravilhoso. Saber que as coisas da vida, como as coisas materiais, os bens materiais, os cargos que ocupamos, eles são meios para a gente atingir esse fim. Eles não são os fins. Mas a gente, por causa da vaidade, por causa da arrogância, por causa, né, da busca de aceitação, de reconhecimento, a gente coloca os cargos, as posições, as coisas materiais na frente. Mas elas são meios. Se você estiver substituindo como fins, o resultado não vai ser bom. Ok? Próximo, Cris. E o amigo continua. Talvez me digas que tens teus planos, que queres alcançar determinado cargo, ou que estás a fazer fortuna no ramo ou em outro, dessa máquina que move o mundo chamada capitalismo. É isso que nós estamos fazendo? Vamos, gente. Tati, me ajude aqui. É isso que você está fazendo? Então, Tati. eu até respondi de uma forma que eu não responderia, né? No sentido de que, quando tu perguntou, eu respondi de uma forma que eu jamais responderia, e nunca respondo aqui, na verdade, né? Porque não é nem o objetivo, eu acho, do curso, né? Mas teve um porquê, assim, e claro que existe isso, como eu reajo,
e ao mesmo tempo existe algo dentro de mim que também observa isso, sabe? Que, que clama, assim, por mudança, que tá ali prontinho para ser usado e, sabe? Eh, que enxerga tudo isso e que realmente vê que se eu continuar usando disso, eu não vou chegar a lugar nenhum. Ou eu vou para a autodestruição, vou acabar destruindo tudo isso que tu acabou de falar, né? Enfim, coisas que a gente constrói que não são baseadas nesse amor de Deus e tudo mais. Então, por mais que eu ainda utilize disso tudo, por outro lado, existe uma observação, né? Mas acho que a gente já passou da hora de colocar em prática, né? E se esforçar. Essa aula é providencial, assim, é o esforço. Porque eu acho que a gente é muito focado no resultado, né? E perde toda a beleza desse aprendizado que é a observação, assim. Então, até nisso a gente é arrogante quando tá aprendendo, né? Mas olha, Tati, você tem caminhado bem, eu já falei para você várias vezes. Se você já tem a polaridade dentro de você, não é? A dualidade, quer dizer, você tem um sentimento que te puxa para um lado e tem um sentimento que está dizendo, olha, vamos equilibrar isso aí, não vai tanto para aquele lado. Ah, né? Então, antes você não tinha nem essa dualidade, não é? Então, você vê como você já caminhou. O difícil é ver os dois polos, você já está vendo. Agora, um polo tem uma atração maior sobre você, e você sabe os motivos, né? Do que o outro. O polo que vai nos levar para Deus, de volta para a casa do Pai, ele não quer reconhecimento, nem admiração, nem se vangloriar, nem carros bonitos, nem casas, nem carro, né? E isso é que está em contramão com a parte do orgulho, né? Então, cria-se essa dualidade e isso fica em luta, o que é pior. Porque uma força que deve morrer e uma força que deve nascer, que é o sentido de espiritualização, de desmaterialização, mas que a gente ainda é pegado com outro polo, não é? É isso que o amigo fala, precisa de um esforço para mudar essa atração, não é? Para que a gente tenha como objetivo a espiritualização, a desmaterialização, a usar todas as coisas como os meios para se espiritualizar, não materializar o espírito, mas espiritualizar a matéria, como diz o professor Baldo. Então, eu penso e tenho certeza que você está indo muito bem. É só agora ouvir melhor a tua intuição, não é? E que todos deveríamos ouvir. Então, tem um sentimento que contrai e um sentimento pedindo para se expandir. Está acontecendo com você. E é essa a ideia da aula que o amigo acho que fez esse texto. É chamar todos nós para uma conscientização de qual caminho nós estamos nos esforçando, qual o resultado que esses caminhos vão dar. Eu volto a dizer, gente, não estou aqui para criar suspense nem para ninguém, mas aqui na Terra é uma coisa, no mundo espiritual é outra, totalmente diferente. De repente, tudo que a gente valoriza aqui, lá em cima, não tem valor nenhum, absolutamente nenhum. E podem ter certeza que isso é verdade, não é? De todos os livros que eu li até hoje, eu nunca vi dizer que tem um espírito andando de BMW. Nunca ouvi. Nem jantando em restaurante caro. Não escutei nenhum livro até hoje falar disso. Aliás, no nosso lar servia uma sopa que era pura água para o André Luiz, né? Só porque ele tinha o hábito de jantar e não estava ainda desabituado a isso, por caridade, serviram uma água lá para ele como sopa. Então, e não tem cargos no céu. Os cargos eles são dados pelo tamanho
da bondade, da caridade e do amor que cada um tem no seu coração. Então, é importante todos prestarem bem atenção no que estão fazendo agora, com as escolhas que estão fazendo e aonde esse esforço, né, que você escolheu colocar essa energia de esforço, vai te levar. Estou falador hoje, né, gente? Deu até sede. Próximo, Cris. Caiu a minha linha? Próximo, Cris. Não caiu, não. Caiu a internet? Não, agora acho que passou. Gente, tinha caído a minha internet? Não, amigo, acho que não. Você tá ouvindo a Não. gente? Estou ouvindo. Você ouviu tudo que eu falei antes? Aham, ouvimos tudo. Ah, então tá. Mas venho falar-te mais profundamente. Gostaria que te afastasse momentaneamente da tua vida diária, que é necessária desde que haja equilíbrio. Quero que reflita sobre teus objetivos espirituais. Quem tu és, meu irmão? Onde queres chegar? Então, vamos esperar um minuto aí para que todo mundo reflita e nesse momento agora, escolha seus objetivos espirituais. Eu vou dar alguns parâmetros para você. As pessoas que você não gosta são reflexos teus. As pessoas que a gente não gosta são as mais importantes da nossa vida. São nossos instrutores e professores. Nós vamos evoluir através deles. Outro ponto que vocês precisam ter em mente na escolha dos seus objetivos é que primeiro você faz, depois você recebe. O que você quer que aquela pessoa faça, se comporte, sinta, com referência a você, você tem que fazer primeiro. Então tá, vou dar um minutinho aí para vocês pensarem nos seus objetivos, definirem, escolherem, e depois da aula vocês podem revisar isso. Mas é importante que a partir de amanhã os seus esforços sejam nessa direção. A busca da reconciliação, ela é fundamental na nossa vida. O passo mais importante que a gente pode dar para nós mesmos hoje é no sentido da misericórdia, do perdão e da indulgência. Acho que sempre esse é o primeiro movimento que a gente tem que tentar fazer. Porque nós vivemos num mundo onde todo mundo é censor e julgador do outro, seja consciente ou inconsciente. Está aí um objetivo maravilhoso, a misericórdia. Mas cada um escolhe o teu. É para fazer, gente. Tudo bem? Todo mundo fez? Ninguém fez? Todo mundo fez? Ninguém fez? Ninguém responde. Próximo, Cris. Sairás dessa existência melhor do que aqui chegastes? Olha as perguntas que o amigo faz. Quais têm sido teus esforços para que cresças em teu caráter, no teu modo de ser e de viver a vida, e de ver a vida?
Tem sido indulgentes contigo mesmo? És feliz? Onde está a tua felicidade? Consegues ter alegria contigo mesmo? Eu vou ficar em silêncio aqui para vocês responderem as perguntas para vocês mesmos, né? A indulgência, só para esclarecer, é a capacidade que a gente tem de não censurar, de não criticar, de não condenar, de não ser rigoroso e severo consigo mesmo. E como é que a gente sabe? É quando a gente é com o outro. Nós estamos dentro de uma inércia tão grande que às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo isso com a gente mesmo. Quem não é indulgente não pode ser feliz, porque vive se culpando, se condenando, se criticando, achando que é menos do que é. Então também não consegue ter alegria consigo mesmo. Próximo, Cris. Ô, Jorge, eu só consigo Oi. pensar naquela frase que tu falou, que eu acho que a maior frustração é a gente saber que não conseguiu evoluir, né? Eu tô pensando nisso e realmente faz tanto sentido, porque, querendo ou não, as provas e expiações que a gente vive nos causam muitos desconfortos, né? E mesmo assim, chegar, voltar lá e saber que não, que a gente ficou na inércia. Nossa, isso me deu um E é o que estalar, mais assim. acontece. É, E é o que mais acontece. e essas Se eu- questões agora estão vindo assim com uma interrogação gigante, né? Porque a gente não reflete sobre isso de verdade, não reflete. A Não. gente vive realmente um automatismo, acorda, tem que trabalhar, tem que não sei o quê, e a gente vai agindo totalmente pelo instinto. E aí depois que vem realmente, por mais que se tenha um pouquinho de conhecimento, o agir, né? Diante desse, antes de deixar o instinto tomar conta, que é o maior, acho que desafio para a gente, né? É, é isso aí. É. Parabéns. Devia falar mais vezes, Aline. Com certeza deveria falar mais vezes. Mas se você lê as literaturas espíritas, todos eles falam disso. E tem espíritos que caem numa depressão profunda quando descobrem isso. Então, eu não vou relatar casos aqui para não criar medo nem constrangimento para ninguém, mas é um fator bem sério. Vamos lá. O que o amigo diz sobre o esforço? O esforço, o que é o esforço que ele tanto fala? É a capacidade que a criatura tem de fazer acontecer, de concretizar e executar suas ideias. Para que o esforço seja positivamente aproveitado, precisa ter uma direção para o bem, para o eterno e imutável. Do contrário, todo trabalho será malfadado, ou seja, ruirá com desaparecendo. Olha, Aline, você estava falando, olha o que ele diz aí. Ó. Eu acho que o amigo ele se inspirou em mim. Também. Ele estava me observando todos os dias. Ai, ai. Mas vocês estavam falando, né? Vocês estavam aqui conversando e antes tu falou ali do exercício, eu fiquei pensando, né? E como é difícil a gente também enxergar o que é bom na gente, né? Parece que o nosso olhar ele tá sempre nos censurando e nos culpando, né? E tu falou ali a questão da gente se observar, da gente olhar, da gente estar vendo o que está acontecendo, só que existem processos que já se tornaram naturais, né, pra gente e tudo mais. E a gente não consegue ficar feliz com isso, porque é um passo mínimo diante de todo o caminho que a gente tem nessa marcha da evolução, né? É um passo mínimo, mas a gente não se alegra com esse mínimo que a gente consegue fazer. A gente se cobra
pelo todo que a gente acha que a gente deveria fazer para ser perfeita, né? O nosso olhar está sempre para o negativo. A percepção não está errada, ô, Tati, e todo mundo aí. Porque a tua percepção diz que aquele esforço é mínimo. É a tua percepção. E a tua percepção diz também que você não merece alegria porque aquilo já é mínimo, já determinou que é mínimo. O que, que tem por trás desses pensamentos? Aí agora vamos racionalizar isso aí. São duas colocações bem fortes. Isso aqui é mínimo. Como eu não consegui o máximo, esse mínimo não vale nada. Estou nem aí com ele. Não me dá alegria, não me dá nada. Exatamente. Mas, É aquela mas é a percepção oi, completamente distorcida, né? é tua percepção. Agora, Aham. o que está por trás dessa percepção? O que leva você, qual o conteúdo que leva você a perceber assim? Porque eu vou dar alguns parâmetros. Por exemplo, o mínimo para você, que não é mínimo, ok? Primeiro que ele é complementar. Segundo que ele está em equilíbrio com todo o universo. Então já não é mínimo. Porque as leis são imutáveis. Se você faz um mínimo movimento, você movimentou todo o universo. Não é? Tem uma passagem do Leon Denis que ele diz assim: se você arrancar uma folha de uma árvore, em algum lugar do mundo, uma folha da árvore tem que nascer. Porque o equilíbrio tem que ter. E esse mínimo, que você acha que é mínimo, é aquele incêndio que Jesus diz, né? Que eu quero que você se incendeie logo, que isso queime, que é aquele pouquinho que vai, aquela semente que vai explodir e transformar-se numa árvore. Então não tem nada de mínimo. Agora, por que que tua percepção classifica como pouco, como nada, e que você não merece alegria por ter conquistado aquele pouco, porque a tua mente colocou você que você teria que conseguir muito mais? É tua percepção. Agora, o que que leva, qual o conteúdo que leva você a perceber a vida desse jeito? Você está percebendo tudo dessa forma. E tudo está errado. Alô? Arriscar? Ficou quieto aí? Posso Tô ouvindo, tô arriscar? ouvindo. Oi? Posso arriscar o palpite aí com a Tati? Bom, eu estou pedindo para todo mundo participar, né? Então, Não, pode arriscar quantas vezes você quiser. porque eu me vejo muito nisso, né? Até estava contando, acho que eu contei para a Tati, assim, um atendimento que eu fiz e que a pessoa apontou bem isso, né? Que ou eu quero ser tudo, ou se eu não for tudo, nada vale. E parece que é rigidez, assim, porque a gente é tão rígido com a gente mesmo, a gente se julga tanto, se condena tanto, ou a gente é o melhor, né? E aí tá com a arrogância lá no, lá no alto, com orgulho. Então, ou eu sou tudo ou eu não sou nada, né? Então, é uma medida muito extrema. E aí a gente vai vivendo a vida dentro desse parâmetro, né? De que ou eu sou o melhor, ou eu sou o mais evoluído, ou eu não sou nada. Acho que é por aí, não sei. Ok? E aí, Eu Tati? acho também, Ou, eu acho também, é uma mistura, né, que várias coisas preponderam, assim. E eu acho que é isso junto da arrogância, né? Onde eu tenho uma imagem do que é ser perfeito, aí eu acho que eu tenho que ser daquela forma, e se eu não atinjo, não é o máximo, entende? Eu não estou me esforçando direito para ser aquilo ali. Eu acho que é isso que eu sinto, assim, sabe? E aí, é claro, aí eu acabo sendo rígida e tudo mais comigo, né? Mas eu acho que tá muito ligado nesse narcisismo, assim, dessa utopia que eu criei e nomeei como perfeição, que é completamente diferente da perfeição, né? é isso aí. Você tem que primeiro perceber que está tudo errado. Então, você está percebendo a pessoa, a vida, as pessoas, você mesmo, tudo de forma equivocada. Não é?
É evidente que vem do narcisismo, vem de uma questão de deslumbramento com você mesmo, que você, se não for algo que todo mundo venha te elogiar, te reconhecer como a maioral, para você não serve. É pouco. Faz sentido? E isso está dentro do campo da rigidez, que está dentro do campo de uma mente automatizada, né? Que trabalha o tempo todo em busca disso, né? Dessa perfeição, porque precisa do reconhecimento, porque precisa da admiração, precisa do aplauso, precisa do brilho e precisa que todo mundo, né, diga, olha, ela é maravilhosa. É isso? Faz sentido? É isso, total. Totalmente. Mas não é só você não, viu? Eu também estou nesse endereço aí. Ah, não, amigo, nem não me preocupo, porque eu sei que Tem todo mundo muito. tem um pouquinho de tudo dentro de si. Uns preponderam mais umas coisas, outros preponderam outras, e Mas estamos tudo percebe que junto. essa percepção, ela está dentro do conteúdo do condicionamento. E que a Carlinhos partir falou. daí... Falta, Oi, Carlinhos. Oi, Carlinhos. falta jogar confete na nossa cabeça. Isso aí, cara. É isso que a gente busca o tempo todo. Por isso que não pode ser uma coisa simples. Eu estava falando raciocínio, mas vou falar outra agora. Na lei de Deus, ele diz assim, né? Que as coisas que ninguém vê, não é? Não deixe que a mão esquerda veja o que a direita está fazendo, ou a mão direita veja o que a esquerda está fazendo, que é exatamente um processo contrário desse aí, não é? Que as coisas que ninguém vê, para Deus, ela tem muito mais importância e que a gente não deveria buscar o aplauso, né? A não ser de Deus. Mas o que eu queria chamar bem a atenção é que tudo está errado. Nós estamos trabalhando dentro de um conteúdo que vai trazer muito sofrimento, mas vai trazer muito, até pelo orgulho em si, que tem esse conteúdo, diz: aquele que se eleva será rebaixado. Então, as quedas espirituais, elas vão ser muito grandes, e de uma encarnação para outra, um monte de situação pode acontecer, não é? Quando nós estudamos ali o Ícaro redimido, você viu que de uma encarnação para outra ele nasce com um corpinho pequeno, nasce com limitações com as mulheres, nasce totalmente obnubilado, precisa de situações que ajudem ele, mas acontece, não é? Então é preciso sair desse condicionamento. Começar a valorizar as pequenas coisas, as coisas que ninguém vê, e a fazer as pequenas coisas para os outros que os outros também não vejam, sem buscar esse reconhecimento. Esse é o caminho, né, que ele coloca ali, do bem, do eterno e do imutável. O outro ruirá e vai trazer bastante constrangimento. Aí está um lugar de que nós deveríamos ter como objetivo. Primeiro, ter a percepção correta, real das coisas, e não a distorcida pelo narcisismo ou pelo processo de fascinação, de autofascinação. Nem pela arrogância, mas do que realmente é real. E aí buscar o esforço no campo do real. Tudo bem? Está todo mundo entendendo? Oi, todo mundo está entendendo? Próximo, Cris. Gente, cara. Quando você vem para esse mundo, oportunizado pela bênção de Deus, através da reencarnação, possui um plano para si. Na maioria das vezes, ajustado por ele mesmo no mundo espiritual. Em alguns casos, quando a criatura está extremamente embotada em sua consciência, esse plano é feito por espíritos superiores, sempre visando a evolução do ser. Então, o embotado ali é obnubilado, você não tem condição de fazer escolhas, né? Você está num processo no mundo espiritual onde você não tem capacidade nenhuma de fazer algum tipo de escolha. Então, essas escolhas é feita pelos espíritos superiores
buscando a sua evolução. Mas tudo que está acontecendo agora, não é? Dentro do nível de quem pode escolher, fomos nós que escolhemos. Então, as provas, a família, os relacionamentos, o trabalho, a profissão, tudo foi nós que escolhemos. E tudo visa a nossa evolução. Próximo, Cris. O plano é traçado de forma ampla, com muitas possibilidades. A criatura é artífice do seu destino, pois escolhe flores ou os espinhos que foram semeados em existências pretéritas. Deus, em sua infinita bondade, oportuniza a criatura a chance de reparar. Tudo que te acontece é para que tu evoluas, ascendas para Deus, volte para cá. Então, quando você tem um plano, o plano, gente, de Deus é sempre baseado na misericórdia, não é na punição, ok? E ele sempre vai ter possibilidade e probabilidades as melhores dentro dessas que eu possa ter êxito. Não quero. Então, dentro disso, tudo que é montado pelo mundo espiritual para nós, com possibilidade de erro, com probabilidades várias, mas todas elas com possibilidade grande de êxito, aí nós vamos caminhar. E aí, cada um vai usar o seu livre-arbítrio como quer. Lembrar que o livre-arbítrio ele tem uma parte que é determinística, não é? Tem um estudo que eu estou fazendo, que é uma palestra que eu vou fazer amanhã na Mediúnica, que o Dr. Bezerra de Menezes, ele diz até a sequência, né? Que as leis da vida vão, através da lei de amor, vai sempre buscar um equilíbrio. A primeira coisa que a vida busca para nós é o equilíbrio, esse é o nosso ponto. E para isso ele utiliza a justiça divina, que utiliza a misericórdia divina. Então não é uma punição. Que aí entra na questão do livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio ele tem o determinismo, que é o nosso karma, que é aquele passado que a gente tem que reparar. Não é? Essa reparação ela passa pelo arrependimento, pela uma expiação, pela reparação e pela redenção daquela falha moral que nós tivemos. Mas primeiro sempre o arrependimento. Então, a nossa grande questão é exatamente não saber escolher. A gente não sabe usar a liberdade no momento da prova. O esforço, ele continua dentro como a Leine falou, dentro das reações instintivas. Não é? Eu não vou falar muito disso, mas tem questões aí que são graves, que é o imediatismo, que é precipitação, que é pressa em resolver as questões, e aí nós acabamos que repetimos os mesmos comportamentos. Se a gente, na hora da prova, tivesse uma calma, uma mansidão, de olhar o quadro geral e de ter o objetivo certo e você se esforçar naquele objetivo, não deixando que o ambiente, a densidade que há no ambiente te puxe para baixo, você consegue. Mas para isso não pode ter movimentos impulsivos e precipitados. Próximo, Cris. Ô, Jorge, eu queria falar um pouquinho desse slide, pode ser? Claro. Porque é interessante a gente entender um pouco mais assim sobre essas possibilidades, né? Não são possibilidades e probabilidades, porque às vezes a gente tem, principalmente para quem está chegando mais novo, a gente tem uma ideia que o plano de vida é traçado milimetricamente, então, eu tenho que passar por isso
e ponto, né? Só que a gente não pode esquecer que a gente tem o livre-arbítrio e o determinismo. Então, o determinismo é o livre-arbítrio utilizado. E a maneira como eu reajo vai abrir o meu ângulo, vamos dizer assim, as minhas possibilidades, ou vai fechar, né? Então, é muito sério a forma reativa, né? Então, quando a gente fala em todas as aulas, né? Em todos os textos, o amigo fala da mansidão, de estar presente, do todo, porque está tudo interligado. Então, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu reajo a todo momento, aos meus próprios pensamentos, aos meus sentimentos, como eu conduzo a minha vida íntima, é que vai traçar o meu futuro, né? Então, ele diz ali, eu posso colher flores ou espinhos, do que eu semeei. Só que o que eu estou semeando agora, né? O que eu estou semeando agora é o que eu vou colher no meu futuro, é o que eu vou colher amanhã, o ano que vem, na vida próxima. Então, essa é a grande questão. O quanto que eu estou usando da minha inteligência, que é uma potência, da minha vontade, do meu esforço, para que realmente eu construa um novo caminho. Que eu acho que esse é o grande objetivo, né? Acordar a gente para que isso não é com culpa, né? Mas que nós desperdiçamos os nossos dias fazendo as mesmas coisas dentro do condicionamento. Porque existe às vezes um consenso de tá tudo bem, está tudo bem, mas poderia estar muito melhor, não é? Então essa consciência do agora, o que que eu estou fazendo do meu agora, é fundamental, né? É isso, acho que é isso. Obrigada. Tá bom. Então vamos para o próximo. Olha o que ele diz ali. Ó. Foste dotado de muitas potências. Podes pensar, sentir e agir. E o que fazes com todas essas propriedades? Te embotas, olhas e não vês, sentes superficialmente, parece que o homem caminha pela sua existência adormecido. Tua vontade é fraca. Sabes muito pouco sobre tuas potências. Fica aprisionado em pequenas coisas, em hábitos vulgares e grotescos. Teu objetivo primeiro são saciar a fome do corpo e a do sexo. Tua vida é estritamente repetitiva. Deus do céu. O que dói mais é que ele tem razão. A gente tem consciência das nossas potências, a gente tem consciência do que a gente pode fazer com essas potências? Tenho certeza que não. E eu não estou falando que eu tenho, estou falando sobre mim, eu não tenho. Não é? Quando a gente olha alguma coisa, sempre olha superficialmente. E realmente estamos adormecidos, Jesus já falou disso, estamos cegos, adormecidos, e não sabemos usar nossa vontade. Nós vivemos realmente num mundo condicionado, né? Num mundo de reações dentro do campo do condicionado. O nosso processo ilusório de que a gente se acha maior, melhor, é que embota toda a nossa visão e percepção das coisas. A gente não tem clareza mental na tomada de decisão. Sem contar que a gente é apressado em tudo que faz, não é? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, gente, que a gente só repete comportamento. Se alguém observar a tua mente, vai ver que tua mente induz você o tempo todo a repetir as mesmas coisas. Desde o comer, ao vestir, ao como falar, ao como lidar com situações,
a como lidar com aquela pessoa, com aquela outra, a como lidar com aquela que você não gosta, como você tem que lidar com aquela que você gosta. E aí entra teus instintos, você quer controlar uma, dominar a outra, ter poder sobre outra, suprir a carência com outra, ter medo de outra. Mas tudo isso é um processo de indução que está acontecendo conosco já dentro do campo do automatismo, né? Ele só se repete. E a gente repete todo o tempo. Não vai haver um movimento novo se você não tiver consciência disso. Porque esse ver, essa indução, essa condução que os condicionamentos têm e conduz a gente com uma facilidade muito grande, mas muito grande. Não tem escolha, porque se eu estou induzido e conduzido, eu não estou escolhendo, eu estou só repetindo. Isso é um fato, é tão claro para mim, tão, não tenho dúvida nenhuma dele. É, parar um processo de indução, de não se deixar ser conduzido, e daí escolher um movimento fora desse campo e usar a vontade de forma firme, aí, é uma solução para colocar ordem mental, disciplina mental e liberdade da mente mecânica. Né? Solucionaria a maioria dos nossos problemas, ou quase todos deles. Mas se você nem percebe esses condicionamentos, você não está adormecido. Né? Temos que aprender a fazer as coisas com mais calma, olhando primeiro para dentro da gente, para o nosso pensamento, e ver qual é a sugestão que eles estão dando. Daí você vai escolher, não é? Entre os objetivos que você já tem determinado e a indução. Ou você repete o comportamento, ou você vai para o objetivo bem traçado. O seu esforço precisa ser direcionado para isso. Então, é preciso não se desequilibrar com tanta facilidade. E primeiro olhar, como eu já disse antes, tornar-se consciente das sugestões que estão na sua mente e nos seus sentimentos, para daí você poder fazer escolhas. E aí você já tem que ter objetivos bem definidos. Um desses objetivos é não repetir aquele comportamento. Gente, vocês estão entendendo? Eu estou falando, não sei se vocês estão entendendo, não sei se vocês estão ouvindo. Ninguém vai me dar um alô aí, para saber se pelo menos estão ouvindo. Estou entendendo tudo, Jorge. Eu fico só refletindo, te ouvindo e refletindo. Ô, Vera, obrigado, você me salvou aqui. Né? Você vê o que é um coração generoso como o teu. Me respondeu, obrigado, Vera. Porque o resto me deixa aqui falando sozinho. Todos estão refletindo que nem eu. Tá bom, então. Tem tempo ainda? Tem. Vamos para mais uma vez. Meu Deus. É só uma cacetada atrás da outra, hein, gente? Estão previsíveis, tuas sombras dirigem a sua vida. Sentes culpa, medo, solidão, inveja, és orgulhoso e vaidoso. Quando estás a sós contigo, foges. O que mais me impressiona, que é a multidão de sofredores, poucos são exceção,
A maioria de vós vê essa verdade como um bem, como esse comportamento equivocado e sofrido fosse normal, natural. Então, o que ele está dizendo ali, que para nós, sentir culpa, medo, inveja, orgulho, vaidade, querer reconhecimento, admiração, repetir comportamentos o tempo todo, viver a sombra, os desejos e tal, é um comportamento normal. E realmente é. A nossa sociedade vive isso. E nós somos a imitação do inconsciente coletivo que prepondera. Todos os processos da nossa vida, sejam eles políticos, religiosos, do trabalho, do lazer, da televisão, do entretenimento em geral, são alienações. E são processos que induzem a gente ao gozo, à alegria, ao prazer. E, principalmente do entretenimento, né? Da política induz a gente a erros, a pensar que todos os absurdos são verdadeiros, né? E as religiões criam fanatismo. Então, se a gente não realmente não colocar as nossas potências, gente, tem uma frase que eu li no livro do Manuel Filomeno, acho que foi o Dr. Bezerra de Menezes, que ele fala da distrofia e da hipertrofia da razão. Né? E eu sou uma pessoa, eu, Jorge, que eu tenho distrofia e hipertrofia da razão. E, consequentemente, da minha área de discernimento. Então, a gente não consegue perceber uma coisa e ver o lado bom e o lado ruim e discernir, analisar e verificar aquilo. A gente não tem nem paciência de fazer, como ele falou ali. A gente foge de estar com a gente mesmo, de fazer uma análise do nosso pensamento. A gente foge de ter que escolher entre algo bom e ruim para o espírito, entre uma questão moral e outra que não seja tão moral, ou uma moral discutível. Você vê, para nós, vencer o outro, ganhar do outro, ser melhor que o outro, ainda é um espetáculo. É o que todo mundo busca. Seja no vestir, seja no trabalhar, seja no falar, seja no trabalho, seja nas competições inconscientes ou conscientes, veladas ou não. Estamos fazendo isso o tempo todo. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? A Cris não quer falar nada? Tati, Aline, Carlinhos, Vera. Nossa. Então vamos, acho que dá mais tempo de um, né, Cris? Não, acho que 21h10. Vamos encerrar por aqui. E fica para a próxima isso aí. Quantas dores? Ficou Então, 5 Aline, ainda, você. Jorge. 5. Então, Aline, eu faço às 5 semana que vem. Acho que nem. Será que precisa? Bom, eu faço às 5 semana que vem e a Aline começa dela. Nós vamos ter uma aula da Aline. A Aline vai estrear aqui conosco, com muita alegria da minha parte. E eu espero que seja a primeira de muitas, tá, Aline? Tá bem. Sabe, Jorge, que essa tua aula vai ser um complemento, parece que fez mais sentido ainda o que eu estou estudando para a gente conversar no próximo encontro. Então, nada é por acaso, né? Não. Existem leis, não tem nada por acaso. É verdade. Então, tá bom. Alguém queria falar mais alguma coisa? Então, acho que podemos ir para a prece, né? Eu Alguém só, deseja fazer a prece? o Jorge, antes da prece, eu só queria fazer um comentário que, assim, que me vem agora, né? Porque os textos do amigo, eles são muito profundos e parece que
críticos, né? Mas eu já falei aqui uma vez, e o objetivo dessa equipe espiritual, o objetivo dos textos é sempre muito amorosa, né? Então, chama a gente para a realidade com profundidade, mas lembrando, né, que é preciso muito amor. Então, eles têm muito amor por nós, por isso nos enviam as orientações, né? E não querem que seja diferente. Precisamos ter muito amor por nós mesmos, né? Porque esse conhecimento sem amor, ele vai transitar no mal, e não é esse o objetivo, né? Então é isso. Obrigada. Ok. Alguém quer fazer um encerramento? Eu gostaria Eu de falei fazer. demais. Posso? Hã? Eu gostaria de fazer. Posso? Claro. Tá. Então vamos relaxar o nosso corpo, sentir o nosso coração, agradecer a Deus e a Jesus por mais uma noite aqui reunidos, né? Que a gente possa ter a noção e a percepção do quanto nós somos abençoados, com tanto amor, com tanta dedicação voltada para nós, para esse grupo, para esse estudo. Se ele existe aqui, nesse mundo material, com certeza existe uma preparação no mundo espiritual que a gente não faz ideia. Então, que a gente possa aproveitar da melhor maneira, muita paciência, muita calma, com muito discernimento, mas sempre com um objetivo, que não é ser melhor do que ninguém, não é utilizar disso para passar por cima de ninguém, é apenas nos aproximar mais de Deus. E se aproximar de Deus é se aproximar da gente e do outro também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos a dos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos de tudo o que seja mal, e que assim seja. Então, com essa prece, nós damos por encerrado o curso na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, amigos. Boa noite, Boa noite a gente. todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Um grande abraço para vocês. Até quinta que vem.